Salve, salve investidores! Mais uma análise aí para vocês. E hoje é dia de falar aqui de Brasil Agro, a Agro 3 conhecida lá na B3. E como vocês já sabem, a ideia é fazer uma análise completa aqui das ações da Brasil Agro, calcular o valor intrínseco das ações, ou seja, o valor justo para você que está pensando em colocar Brasil Agro na sua carteira, analisar os principais indicadores de valuation, os resultados apresentados nesse trimestre, além de olhar para as principais recomendações de mercado. E para esse vídeo não ficar muito longo, bora lá começar. Eu já fiz o download aqui da apresentação de resultados da companhia. Mas vale lembrar, investidores, antes de eu falar um monte de coisas e trazer esses números e falar de indicadores e preço justo, é importante destacar que essa não é uma recomendação de investimentos. Como eu falei lá no início, a ideia é trazer o máximo de informações possíveis para te ajudar a tomar uma boa decisão de investimento. Portanto, não é recomendação. Bom, bora lá começar. Eu já estou aqui com os destaques, mas vale um outro comentário também. Se você quiser que a gente faça a análise de alguma ação que você tá de olho aí, comenta aí, deixa nos comentários que eu coloco a sua sugestão aqui na nossa playlist. Eu só não garanto que eu vou gravar hoje e já postar amanhã para vocês, mas fique tranquilo, uma hora sai. Dito isso, investidores, vamos falar aqui dos principais destaques da Brasil Agro nesse quarto trimestre. É isso mesmo, investidores, quarto tri. As companhias do agronegócio têm os trimestres um pouco diferente das companhias normais. Isso quer dizer que eles têm um calendário próprio, é o calendário safra. Mas não se preocupa, vamos imaginar que para uma empresa comum esse é o segundo tri, porém para Brasil Agro é o quarto, fica tranquilo. Bom, para começar, os destaques financeiros apresentados foram uma receita líquida aqui de 1,1 bilhão de reais, um lucro líquido aqui na casa dos 226 milhões, o EBITDA ajustado de 279 milhões e os dividendos propostos para a próxima AGO tá aqui, investidores, na casa dos 155 milhões de reais. Vale destacar que a Brasil Agro vem entregando excelentes dividendos aí para os acionistas. Dá uma olhada aqui nesse histórico de dividendos. 2021 a companhia pagou 9%, 2022 17% e no ano passado 12%. Excelente dividendos. Mas a gente já vai falar aqui dos indicadores de valuation e também olhar para os dividendos com mais carinho daqui a pouquinho. Vamos voltar aqui para a apresentação de resultados. A Brasil Agro também, ela se desfez de algumas fazendas. Ela fez a venda aqui de 364 milhões em fazendas e também ela fez arrendamentos, ou seja, ela fez a locação das suas fazendas para outros produtores, gerando aqui 11 mil hectares arrendados. Já os destaques operacionais, a gente tem aqui 2,3 milhões de toneladas de produção nesse trimestre, a ampliação do seu sistema de irrigação lá na Bahia, a implementação de fazendas inteligentes. Foram implementados 4G, ou seja, conectividade nas fazendas, além da finalização aqui do silo lá do Piauí. Ou seja, investidores, dá para ver que os resultados aí, os destaques colocados aqui pela Brasil Agro parecem ser números excelentes, mas o que me preocupa é só isso aqui. Quando a companhia mostra valores ao invés de percentuais de crescimento de receita, lucro, EBITDA e até mesmo dividendos, é porque pode ser que algum desses números não vieram tão bons como do trimestre anterior. Vamos dar uma olhada nisso daqui a pouquinho. Bom, para nos ajudar a entender um pouco os resultados aí da Brasil Agro, a gente precisa entender o preço das commodities que ela produz. Então a gente vai falar aqui de soja, milho, algodão, a parte de pecuária, ou seja, o boi gordo, etanol e também cana-de-açúcar. São os principais produtos que a Brasil Agro produz. E se você olhar aqui no detalhe a cotação dessas commodities, vale lembrar, investidores, soja, milho, algodão, tudo isso é commodity, é negociado lá no mercado internacional e os seus preços variam de acordo com a oferta e a demanda. E como vocês podem ver aqui, a soja teve uma queda de 31%, isso falando aqui desde 2022 até agosto desse ano. O milho aqui está com queda de 29%, o algodão 30%, a pecuária 24%, etanol 9%. A única commodity que subiu nesse período foi a cana-de-açúcar, aqui em 2,8%. Ou seja, investidores, com isso a gente já percebe que os resultados da Brasil Agro talvez não tenham sido tão bons nesse trimestre. Além disso, os resultados aí do agronegócio estão sendo afetados drasticamente por eventos climáticos. A gente teve lá problemas lá no Rio Grande do Sul e agora as queimadas aí praticamente no Brasil inteiro. E é claro que esses eventos climáticos vão afetar a produção. Olha aqui no caso da produção de soja.
que saiu aqui de 248 mil toneladas para 200 mil. A área plantada também foi afetada, de 74 hectares para 70. Olha aqui a parte de algodão. Também tivemos quedas, mesmo aumentando aqui a área plantada. Ou seja, investidores, além do mercado internacional das cotações das commodities, o clima afeta drasticamente os resultados das companhias aí do agronegócio. E com essas informações de commodities e também de produção, a gente chega aqui nos principais números da companhia. Olha aqui as receitas líquidas operacionais. A Brasil Agro fechou com uma queda de 15% nesse trimestre. Já a receita líquida fechou com uma queda aqui de 21%. Olha aqui o EBITDA ajustado operacional, queda de 84%. Já o EBITDA total ajustado fechou em menos 48%. E falando em lucros e prejuízos operacionais, olha isso aqui, prejuízo nesse trimestre, uma queda comparado com o ano passado de 72%. O único ponto positivo aqui desses resultados é aqui na margem líquida, que subiu aqui para 21% nesse trimestre, ou seja, subiu comparado com o ano passado 2 pontos percentuais. E para fechar a nossa análise de investidores, a gente precisa olhar o que? Endividamento. Olha aqui o endividamento de curto prazo, ele caiu 11% nesse trimestre, porém o de longo prazo subiu 42%. Somando aí essa queda e esse aumento, nós tivemos aqui um endividamento total de 23% comparado com o ano passado. E olhando o indicador dívida líquida sobre o EBITDA, que mostra pra gente quanto tempo a Brasil Agro levaria para quitar o seu endividamento, ele saiu aqui de 0,11 vezes para 1,86, uma alta considerável, investidores. Isso significa que a companhia levaria mais ou menos 1 ano e 8 meses para quitar o seu endividamento apenas com sua capacidade de geração de caixa. Falando em caixa, olha aqui o que a companhia tem atualmente em caixa, 209 milhões de reais. Vale lembrar que o seu endividamento total está aqui em 600 milhões. O endividamento aí de 1 ano, ou seja, de curtíssimo prazo, está aqui em 177 milhões, ou seja, com o caixa atual está bem tranquilo. No entanto, a dívida de 2 a 5 anos está bem elevada. No entanto, olha isso aqui, a companhia fez a venda de fazendas e ela tem um total de recebíveis para cair na conta de 770 milhões de reais. Portanto, o endividamento ele tá alto, porém não tá tão ruim por conta da venda das fazendas. E antes da gente ir lá para os indicadores de valuation, vamos só dar uma olhadinha aqui na parte de dividendos. Olha o que eu mostrei para vocês lá, investidores. Nos últimos 5 anos, a Brasil Agro vem entregando para os seus investidores 9,5% em dividendos. É um excelente número. E para a gente falar dele com mais detalhes, bora lá para o site Status Invest. Vale lembrar, investidores, que a cotação lá da Brasil Agro na B3 está aqui em R$ 24,74. Até o momento, somando aí os últimos 12 meses, ela já distribuiu aqui 12% em dividendos e as ações nos últimos 12 meses caíram apenas 4,85%. É uma queda bem pequena. Quando a gente olha aqui os dados dos últimos 5 anos, a gente vê a companhia subindo ano a ano, porém ficou meio estagnada aqui nesse período. Vamos dar uma olhada lá no gráfico de preços aqui no TradingView para a gente ter uma visão mais detalhada sobre isso. Olha aqui o que eu mencionei para vocês. As ações da companhia estão andando de lado desde abril de 2021 e ela fica oscilando, investidores, entre o valor aqui de R$19 com uma máxima aqui de R$31. Quando a gente analisa o gráfico de preços inteiro, a evolução das ações da Brasil Agro desde o seu IPO, que foi lá em 2006, a gente vê uma alta, uma crescente, somando um total de ganho de capital de 373%. Vale destacar que a companhia ficou andando de lado aqui basicamente de 2006 até o ano de 2015, ou seja, praticamente investidores 10 anos sem sair do lugar. E parece que a gente está vendo o mesmo cenário aí, a companhia de lado aqui desde maio de 2021. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos seus principais indicadores de valuation para a gente ter uma noção e uma ideia se faz sentido investir na companhia nesse momento. Começando com o PL, o preço sobre lucro, que mostra a razão entre o preço das ações, né, e a lucratividade
lucratividade que a companhia está dando está aqui em 11,20. É um PL razoavelmente alto hoje para o nosso mercado aqui no Brasil. Quando você analisa aqui os números históricos, a gente consegue calcular que a média é de 9,79, ou seja, atualmente ela está trabalhando com um PL acima da sua média. Isso pode significar que as ações da companhia estão caras lá na B3, no entanto, o PL já está caindo aí nesse ano. Vai destacar, investidores, a gente vai calcular o valor justo das ações segundo o método do Benjamin Graham daqui a pouquinho, validando esses preços aqui e para entender também se as ações realmente estão supervalorizadas ou se existe uma margem de segurança para a gente investir. Aguenta aí que eu já chego lá. Dando sequência aqui, vamos analisar o P sobre VP, que também compara os preços, assim como o PL, porém com valor patrimonial. Ele está aqui ó, em 1,17. Olha aqui os dados históricos. A média é de 1,20, ou seja, atualmente o P sobre VP está abaixo das médias e isso indica compra para nós investidores. Já o lucro por ação, o LPA, está em 2,21. Quando a gente analisa aqui, investidores, a média da companhia é 2,79, ou seja, ela está dando menos lucro do que a sua média histórica. E olha esse resultado aqui em 2020 e 2021, que foram os anos que a companhia distribuiu mais dividendos, ou seja, ela estava entregando muita lucratividade por ação. Com a queda aqui na lucratividade, a gente percebe, investidores, que o preço das ações não acompanharam essa queda nos resultados da companhia, por isso que o PL ainda está lá em cima. Ou seja, é possível aí que nos próximos meses as ações da Brasil Agro corrijam aí no mercado. É bom a gente ficar de olho, pois talvez surja uma oportunidade de compra. Vale lembrar, o lucro está lá embaixo e o preço das ações não caiu, por isso o PL sobe. Lembra que PL é o preço dividido pelo lucro por ação. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos números de eficiência e rentabilidade. Olha essa margem líquida, 21,42%. Uma excelente margem líquida e a companhia se mantém constante aí há bastante tempo dentro desses números. E isso é excelente para nós investidores. Olha o ROI, retorno sobre o equity, 10,41. É um ROI pequeno comparado com a nossa taxa de juros atuais, ou seja, se você pensar apenas olhando por rentabilidade, você vai obviamente preferir colocar o seu dinheiro lá na renda fixa, porque ele vai render um pouco mais do que a companhia Brasil Agro está entregando aqui de retorno sobre o equity. Mas vamos dar uma olhada aqui nos dados históricos. Olha aqui o ano de 2021 e 2020, 28% de ROI, um excelente número. Ou seja, ela vem entregando menos resultados aí para os seus investidores desde o ano aqui de 2022. Ou seja, é importante a gente ficar de olho na curva desse indicador, investidores. Bom, falando aqui de CAGR de receitas, que é o crescimento projetado da companhia baseado nos seus dados históricos, o crescimento aqui de receitas está em 13%. Olhando a média histórica, que é de 30%, a companhia vem decepcionando aí nos últimos 2 anos. E o mesmo provavelmente a gente vai ver aqui no CAGR de lucros dos últimos 5 anos. Ele saiu de uma média de 28,83%, ou seja, a companhia realmente está passando por maus bocados desde o ano passado. Vale lembrar, é por conta da queda das commodities, ou seja, o mundo está demandando menos por essas commodities que a Brasil Agro produz, assim como os eventos climáticos atrapalharam bastante a companhia. Mas chega de enrolação, será que esse preço aqui de R$24 tem uma margem de segurança para a gente investir? Bora calcular o preço justo segundo a metodologia do Benjamin Graham. Bom, para quem já acompanha o canal, já conhece esse cara, sabe que ele é o pai do Value Invest, foi professor do Warren Buffett lá na Universidade de Colômbia e ele criou essa fórmula aqui para encontrar o valor intrínseco das ações. Eu não vou ensinar vocês sobre isso, nós já temos um vídeo aqui no canal e eu vou deixar ele aqui ó, no card para vocês. Bom, investidores, essa fórmula utiliza aqui, obviamente, o preço da cotação, o indicador LPA, que a gente analisou, o indicador VPA também, e métricas aqui de PL e também de VPA. E segundo a fórmula original aqui do Benjamin Graham, o valor intrínseco seria de R$ 32,49, com uma margem de segurança atual com esses preços aqui em R$ 24,00 de 31%. Não é uma excelente margem de segurança, no entanto, os preços das ações aí estão abaixo do seu valor intrínseco. Aqui embaixo, investidores, eu tenho a mesma fórmula, porém eu consigo trabalhar aqui no valor de PL e VPA. Eu simulei aqui, por exemplo, um PL de 11 e isso me deu uma margem de segurança de apenas 12%, ou seja, o valor intrínseco ficaria aqui em 27,82. Eu posso simular, por exemplo, com um PL de 10 aqui. Ele vai me trazer uma margem de segurança de 7 e um valor intrínseco de 26. Por que eu coloquei 11 aqui na simulação anterior? Bora lá lembrar. O PL atual da companhia está aqui
em 11,20. Então eu segui mais ou menos esse valor para entender se calculando aqui com números mais conservadores qual seria o resultado. Mas vai lembrar que na fórmula original aqui do Benjamin Graham, o PL que ele considera é um PL de 15, que para o nosso mercado aqui no Brasil é um PL bem alto. Olha aqui, ó, coloquei 15, ele já calculou também, ficou com o mesmo valor. Bom, vamos comparar daqui a pouco esses números aqui de valor justo com os preços-alvos dos principais analistas aí de mercado. Mas antes, investidores, um recado importante para vocês. Gostou dessa planilha? Quer utilizar ela aqui para calcular o valor intrínseco das ações que você está investindo? Eu vou deixar o link para download aqui na descrição do vídeo e de brinde você já leva aí, ó, o valor intrínseco de várias companhias que nós estamos gravando vídeos aqui no canal. Vai tudo aí de brinde para vocês. O link tá aqui na descrição do vídeo. E vai lembrar, essa planilha aqui já me deu bastante lucro lá na minha carteira. Bom, e para nos ajudar a entender como que os analistas de mercado chegam lá naqueles preços-alvos recomendados por eles, guardem aí, investidores, ó, R$32 e vamos simular aqui, ó, com um PL de 11, R$27. Vamos dar uma olhada aqui nas principais recomendações de mercado. Eu trouxe uma recomendação aqui da XP Investimentos, eles fizeram a revisão já dos resultados desse quarto trimestre. Analisando aqui o que os analistas falaram, a recomendação deles ficou aqui em neutro, investidores, ou seja, nem compra e nem venda para as ações da Brasil Agro. No entanto, eles não colocaram um preço-alvo aqui pra gente, mas não tem problema, porque eu trouxe uma outra recomendação também. E essa recomendação é aqui da Genial Investimentos. Assim como os analistas da XP, a Genial também estão colocando aqui manter, ou seja, é neutro, nem compra e nem venda. E olha o preço-alvo aqui para as ações, R$27,50. Será que é muita coincidência, investidores? Será que eles estão usando nossa planilhinha aqui do canal? Brincadeiras à parte, vamos olhar uma outra recomendação também, porém do BTG Pactual. Já os analistas aqui do BTG estão recomendando compra para as ações e o preço-alvo, investidores, olha isso aqui, ó, R$31. Olha isso aqui, R$32. Coincidência, né, investidores? Mas deixa pra lá. Vale lembrar que essa recomendação aqui do banco BTG Pactual, ela foi atualizada aqui em setembro desse ano, ou seja, logo depois da apresentação de resultados desse quarto trimestre. Ou seja, eu não estou mostrando para vocês nenhuma recomendação antiga. Com isso, investidores, a gente vê que parte do mercado está em cima do muro, o BTG está recomendando compra, a gente tem uma pequena margem de segurança, conforme a gente viu aqui no cálculo do Benjamin Graham, os indicadores da companhia ainda estão bons, o PL está razoavelmente alto e a dívida subiu um pouquinho nesse trimestre, então é importante a gente ficar de olho no endividamento também. Mas em linhas gerais, parece que a Brasil Agro é um bom investimento nesse momento. Mas e aí, qual é a sua opinião, investidores? Depois que eu mostrei todos esses números aqui para você, faz sentido investir na companhia? Ou é melhor ficar de fora? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso para saber. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que ainda não me conhecia, eu sou o Leandro JP e esta aqui, ó, é a Tríade.